Ora, muito bom dia. Vamos então à segunda parte de como fazer as madrepérolas para embutir, incrustar, ou também dão um outro nome, que é embutir, pois, é o nome correto. As madrepérolas dos pontos de referência da escala. E então, para isso, eu utilizo 2 métodos, depende daquilo do design que eu pretendo fazer. Neste momento eu vou cortar uns pequenos pedaços desta madrepérola que está aqui. Isto é uma concha de bivalve, não sei qual é, que ela tem 1,48 aproximadamente. Portanto, isto não é plano, não é? Portanto, ela tem uma pequena curvatura. Mas para já vou fazer mostrar-vos um método. Ora, isto é uma serra que tem uns dentes, podem reparar, uns dentes minúsculos. É uma chamada serra de recorte. E tem uma serrilha que chamam a serra de relojoeiro, que serve tanto para metal, como para pedra, como para, sei lá, para madeira, para tudo. E eu vou cortar daqui um pedacinho, vão reparar que eu fiz aqui uma peça, foi feita agora em bruto, né? Que vai servir de apoio para eu poder serrar. Por isso tem aqui um golpe em V, que é para eu ficar poder passar a serra. Eu fixei aqui no torno de bancada. E então isto, o método é simples. O jeitinho que é para não partir a serra. Então vou cortar um quadradinho. Para arranjar uma maneira que isto também não serve os dedos, não é? Pronto, tenho aqui um pedacinho. Isto eu vou fazer depois os restantes são iguais, não é? Ora, isto tem uma pequena curvatura, como vão de reparar, não é? Uma pequena curvatura. E eu vou pretender que este quadrado, isto poderia ser quadrado, podia ser com o formato que eu quisesse, não é? Mas eu vou pretender que ele seja redondo. E como é que eu faço? Para já vou pôr uma das superfícies lisas, para isso utilizo uma lima e vou passando a peçazinha. É difícil de agarrar, mas isto é tudo trabalhos minuciosos, não é? Aqui numa lima vou tentar pôr uma das superfícies o mais direito possível, que é a superfície que vai ficar para baixo. Em cima depois será ajustado depois de colado, não é? Então, o objetivo deste passo aqui, é deixar uma das superfícies planas. Vou certificar, está praticamente plano. Pronto. Ora, fui buscar uma broca velha
tem 5 limpos, que é o diâmetro dos fugos que eu fiz, 4,93, 4,95, pronto. Eu nunca tenho os 5 limpos, também quando eu fiz a furação, eu não tinha exatamente os 5 limpos. Isto para quê? Para eu colar, esta broca, eu ali no esmoril pus a superfície plana, que elas normalmente, aqui o rabo, o cu da broca é arredondado. Então não colaria muito bem porque era uma superfície redonda. Não é? Por isso é que eu, esta peça, vou fazer o mesmo. Então qual é o objetivo? O objetivo é fixar esta peça aqui. Depois já vou mostrar a seguir o porquê. Eu fiz o tal, como é que eu pus? Está aqui. O tal acelerador de cianocrilato, que é basicamente álcool isopropílico misturado com aquele pozinho que eu pus aqui, chama-se bicarbonato de sódio. Isto encontra-se em qualquer supermercado. Bicarbonato de sódio serve para muitas coisas. E eu vou experimentar pela primeira vez. Há uns sprays aceleradores, mas eu não tenho. Vou ver se um dia consigo descobrir aqui na minha região, mas não tenho. E então, isto supostamente acelera a secagem da cola cianoacrilato. Um pinguinho. E vamos pôr aqui a peça e ainda pomos mais um bocadinho de spray quando necessário. Como o álcool isopropílico é muito volátil, ele seca muito rápido, portanto supostamente isto vai... Eu nunca experimentei isto, por isso é que estou a dizer, porque senão teremos de estar a fixar assim a broca, encostá-la tempo suficiente para ela colar. Pronto. Eu não vou pôr já isto, não vou começar já a trabalhar esta peça, mas como podem ver, está colada aqui. Vou deixá-la secar um bocadinho e vou preparar a câmara que é para vocês verem como é que eu transformo este quadrado num redondo. Portanto, vai ficar aqui a secar um bocadinho. Eu vou fazer só um exemplo, depois os outros são iguais, não parem. Esta peça já estava cortada. Nós poderemos fazer isto com 2, 3 ou 4 brocas, que é para adiantar o trabalho, para não termos de estar a colar e descolar, sempre com a mesma, desde que a broca tenha a medida que nós pretendemos seja igual em todas as peças. Mas se eu pretender uma de 4 mm, ponho uma broca de 4, se eu pretender uma de 6, ponho uma broca de 6. Pronto. Claro está que a madrepérola tem que ser sempre mais larga do que a largura da broca, um pedaço de madrepérola. Eu poderia utilizar este botão, pedacinhos deste botão para fazer peças aqui. Só que esta é uma madrepérola de outra raça, portanto, e então haveria um contraste entre cores, não é? Como podem ver, são cores bem distintas. E então eu pretendo pôr tudo por igual e para também bater certo com a outra de compra, que é idêntica. Tem uma tonalidade idêntica. Pronto, vou deixar secar um bocadinho, 10 minutos, para ficar bem colado, e depois já vos vou cortar o vídeo e já vos mostro como é que eu faço
transformo este quadrado num redondinho, tá? Até já. Bom, então vou lá explicar como é que eu transformo um quadrado num redondo. Mas já cortei a broca, porque a broca para já estava estragada, mas qualquer das maneiras, eu para poder fixar a broca aqui, como a broca tem aquelas voltinhas todas, ela não fixava bem. Pronto, este é um dos métodos que pode ser utilizado. Já fixa isto aqui numa broquinho, uma atravessadora, aqui estando à roda. Depois, com uma lima, há vários tipos de limas que podemos usar, só que se for uma lima mais larga, avança mais trabalho, e quanto mais áspera for, mais grossa, não é? E então, como é que eu faço? É uma maneira simples. Ponho isto a andar. E vou comendo aqui e isto vai ficando arredondado. Portanto, vou comer toda a parte excedente até chegar ao metal, não é? Pronto. Esta é uma forma. Outra forma, para quem tem um disco deste género, também pode aplicar. Aqui neste caso estou com um grão 80 só, 80. E então o processo é o mesmo. Vamos rodando a broca. Até vou pôr isto agora ao contrário, que é para o pó ir para baixo e não para cima. Estão a ver que já está oval. Pronto, isto agora é rodando até chegar ao metal. Como veem, já está praticamente redondinho. Está praticamente. O outro processo, eu ainda vou aperfeiçoar um bocadinho, mas o outro processo, quem tiver, esta fita está toda lixada já, mas quem tiver uma maquineta destas, isto eu adaptei de um esmoril, adaptei uma parte que funciona como esmoril, que eu também posso utilizar, ou então utilizar a parte da lixa, só que tem que ser, é mais difícil de segurar, não é? Pronto, e tenho aqui uma peçazinha redonda. Não está muito redonda, depois ainda posso aperfeiçoar.
Pronto, tenho uma madrepérola redondinha. Agora, o que é que eu faço? Isto faz um bocado de pona. Agora com jeitinho, com o x-ato, vou descolá-lo. Pronto. E como vêem, tenho uma madrepérola redondinha para pôr aqui no buraquinho. Como vêem. Agora, colar isto também é fácil. A gente sabe colar cola cianoacrilado. Mas eu vou aproveitar, vou pôr um bocadinho de pó. Por dois motivos. Para já porque o buraco da broca, isto, a broca tem uma pontinha, né? Que é para ficar bem certinho. E aqui dentro fez um buraco. Para que isto preencha realmente o espaço todo, o que é que eu vou fazer? Vou pôr um pouquinho de pó para preencher o buraco, um bocadinho só. Isto é pó de palsateide. Aqui isto preenche o buraco. Um pinguinho de cianoacrilado. Não é preciso muito. E colocar a peça lá em cima. E tal. Eu posso, se quiser que isto seja mais rápido, supostamente o tal acelerador, que eu não cheguei a perceber se ele acelerou ou não. Como isto tem uma mistura de pó do bicarbonato de sódio, é provável que manche um bocadinho. Pronto. Fica aqui a peça, fica um bocadinho levantada, que depois vou lixar. E o método depois é igual para todas. Vou fazer as peças todas que eu vou pôr, e depois esta peçazinha aqui no meio, a tal que eu quero meter aqui diferente. Posso fazer um design como eu quiser. Enquanto eu estava a mexer nestas bijutarias, encontrei uma peçazinha. Isto é marfim, hein? Já é proibido. Isto é marfim. E eu vou tentar descolar este anjinho com calor, ver se eu consigo aproveitar, que se eu conseguir tirar a peça toda era maravilhoso, porque eu iria pôr isto na voluta da guitarra, portanto na lágrima, pôr esta peça toda. Como ela está partida, eu não tenho o resto, penso que não tenho, não, isto desapareceu, isto estava nas coisas do meu pai. E eu vou tentar ver se descolo isto, penso que isto está colado, ver se descolo isto com calor, com um jeitinho, porque ficava muito bonito a voluta com esta senhora e o anjinho. Eu nem sei o que é que isto quer dizer, mas vou tentar com o arcano. Pronto. Deixou uma manchazinha branca, não tem problema nenhum, que é o bicarbonato de sódio. Depois no final é tudo lixado, não é? Pronto, amigos, penso que está esclarecido como é que eu faço isto. Agora é fazer o resto igual para todos, não tem mais segredos. Depois, quando eu for
cortar aqui, eu tenho que ainda fazer a marcação de acordo com o buraco, portanto fazer este corte de acordo com o buraco, e muito provavelmente também se vê muito nas guitarras portuguesas, esta última linguetazinha leva aqui uma incrustação, esta última leva uma incrustaçãozinha de madrepérola também. Eu não sei, vou estudar, se calhar vou pôr uma destas, um pedaço destas, vou ter que cortar com o mesmo método, não é? Mas tenho que procurar uma que tenha uma tonalidade mais parecida. Esta até ficaria engraçada porque tem uns risquinhos a meio, mas isso eu vou fazer de seguida. Tenho que cortar a medida, ver qual é a medida exata que eu vou fazer, tenho que rebaixar um bocadinho e depois colar isto, que é para ficar ao mesmo nível, não é? Pronto, penso que está explicado o segredo. Este realmente, aquele acelerador funciona, já está seco. Isto agora, como ficou alto, é com a... depois é passado a lixa com o mesmo raio, para isto ficar tudo ao mesmo nível. Todas elas vão ficar sempre um bocadinho mais altas. Eu posso desbastar um bocadinho primeiro, assim, com um jeitinho que é para não ir até à madeira. A particularidade da madrepérola é, mesmo que a gente a corte, ela tem sempre o mesmo efeito, por dentro e por fora, porque a madrepérola é feita em camadas, não é? Estou a desbastar um bocadinho à mão. Esta é própria para pedra, para coisas duras, sem chegar à madeira, não é? Pronto, isto depois no final vai ficar tudo, não pretendo que fique coisas elevadas, não, nem pode. Isto depois com a lixa no final, aqui estou com a lixa de grão 80 também, mas eu não quero desbastar muito mais a escala, e isto como é só depois para aperfeiçoar, vou passar a pôr lixa de 150 ou 200. Pronto, amigos, segunda parte de como fazer incrustações ou embutir madrepérolas na escala, está pronto. Provavelmente vou fazer aqui os furinhos também, deixar aqui. Isto serve para embelezar para a frente, mas depois aqui serve para o músico, que serei eu a tocar esta guitarra para mim. E vou fazer, não vou fazer com embutidos, e daí talvez faça com uma broca de 2,5 mm, 3 mm máximo de grossura, para fazer aqui. Posso fazer também em madrepérola o mesmo processo com que eu fiz esta peça, com uma broca, só que no caso ponho a broca da furação que eu vou fazer aqui. Ok? Amigos, portem-se bem, muito obrigado. Já sabem que se precisarem dos planos da pólvora, os planos da guitarra portuguesa eu tenho, posso disponibilizar. Mandam um e-mailzinho que vai passar aí, vai passar assim: luis.fortes.atlantida@gmail.com, e eu mando as condições e a explicar tudo, como é que funciona, como é que o envio e o preço e tudo, está bem? Um grande abraço, portem-se bem e tenham um bom fim de semana.